começando aí, né? Esse treinamento, na verdade, é uma parceria que nós fizemos aqui em Camaçari com o Seminário Batista Regular da Pituba, aqui em Salvador, né? Eles são batistas regulares. Aqui na Bahia foi quem montou, né? Um missionário americano que trabalhou muito tempo na Igreja Batista Regular aqui da Pituba. Ele montou esse curso, né? Com base nos próprios currículos lá dos seminários norte-americanos. E nós fizemos uma parceria com esse seminário e trouxemos esse curso para cá, para Camaçari, duração de 9 módulos mensais, né? 9 meses, no caso. É um curso introdutório de treinamento e aconselhamento bíblico. E a partir do momento que a gente fez o curso com eles, a gente ganhou a chancela aqui via CETEM para iniciar o curso também, tá? Então, na verdade, o que eu vou apresentar aqui para os pastores nessa manhã é uma adaptação do módulo que eu ministrei nesse curso, que é de subsídios teológicos para aconselhamento bíblico, tá? Então, vamos lá. Na verdade, como eu já antecipei, vai ser uma panorâmica dos conceitos teológicos, bíblico-teológicos, do aconselhamento bíblico, né? E mais alguma coisa relacionada à prática do aconselhamento bíblico, mas, assim, bem panorâmico. E iniciar também dizendo, como também já antecipei, que o aconselhamento bíblico não se trata de uma estratégia, né, para que a gente some ao leque de estratégias na atuação ministerial. Mas, na verdade, o aconselhamento bíblico se propõe a resgatar a suficiência da Escritura no tratamento da alma, né, dos cristãos, dos crentes. Então, vamos a alguns conceitos fundamentais do aconselhamento bíblico. Primeiros conceitos que nós vamos trabalhar aqui são os pilares teológicos, né? O aconselhamento bíblico, ele basicamente se firma em 3 pilares teológicos, né? Primeiro pilar é o da depravação total, ou seja, os efeitos devastadores da queda continuam afetando o ser humano, ainda que cristão, causando-lhe afastamento de Deus e sofrimento na alma. Então, se a gente não partir do princípio da depravação total, seja, o ser humano ele não simplesmente recebeu a culpa do pecado de Adão, mas que ele de fato, todo ser humano que entra na Terra, né, que nasce, ele está com a sua estrutura física, mental e espiritual maculada, comprometida pelo pecado. Se a gente não parte desse princípio, o aconselhamento bíblico ele não alcança seu objetivo, tá? Então, depravação total é o primeiro pilar teológico. O segundo pilar teológico aqui é a suficiência da Escritura. Se a Bíblia é a palavra de Deus, revelada, inspirada e inerrante, e pode salvar a alma da condenação eterna, então ela pode dar solução ao sofrimento desta mesma alma aqui, tá? Então, é uma questão até lógica, né? Perceba que na questão da salvação, Deus exerce um empreendimento a partir do empreendimento maior, do maior para, entre aspas, o menor. Então, Deus já começa salvando a alma do inferno. Deus já começa dando solução para a eternidade. Então, ele começa pelo empreendimento maior, pela sua palavra. O empreendimento menor aqui é justamente resolver os problemas da alma, da nossa existência humana, enquanto nós estamos aqui na Terra. Então, se a palavra de Deus ela é suficiente para livrar do inferno, ela também tem que ser, até por uma questão lógica, suficiente para resolver os problemas dessa mesma alma enquanto ela está aqui, essa mesma pessoa enquanto ela está vivendo sobre a terra. Então, muitas vezes, né, nós, até pastores, defendemos ardorosamente a inspiração da Escritura, defendemos ardorosamente que a Bíblia é a palavra de Deus, para nós isso é incontestável, mas muitas vezes nós ficamos devendo na defesa da suficiência da Escritura, né? Então a gente é pronto para defender a inspiração, mas muitas vezes não prontos para defender a suficiência. E o terceiro pilar, né? E esse terceiro pilar ele está em destaque aqui, né? Porque na verdade esse terceiro pilar ele não é apenas um pilar, ele também é o próprio objetivo do aconselhamento, né? Só lhe deu glória, a glória é de Deus.
O aconselhamento bíblico não se propõe apenas a dar alívio, né, ao sofrimento humano. O que se busca ao aconselhar o crente é que sua vida volte a glorificar o nome do Senhor. Bom, vou colocar também o seguinte: a gente, pelo menos nesse início, não vai ainda ler, né, textos bíblicos, porque eu estou fazendo aqui um panorama de aspectos gerais, só que a gente vai começar a detalhar esses aspectos gerais na continuidade, justamente fazendo uso de textos bíblicos para fundamentar. Bom, outros conceitos fundamentais são as atitudes práticas, né? Então vamos lá. 3 também são basicamente as atitudes práticas: confrontação, identificação e mudança. A confrontação trata-se de aconselhamento diretivo e proposicional. Isso aqui é importante, porque, por exemplo, tem alguns ministérios que tratam o aconselhamento na igreja, separa um ministério e chama Ministério de Escuta, né? Por si só, esse Ministério de Escuta, ele pressupõe que o que as pessoas vão fazer ali, elas vão ser treinadas simplesmente para escutar as pessoas que estão sofrendo. É óbvio que escutar faz parte do aconselhamento. Aliás, na verdade, escutar é a primeira manifestação do aconselhamento. O aconselhado traz as suas queixas e, a partir daí, o conselheiro bíblico vai biblicamente interpretar e ajudar, né, ao aconselhado a enxergar biblicamente o que de fato está acontecendo com ele e propor soluções bíblicas. Então, a primeira coisa realmente é escutar. Só que os chamados ministérios de escuta têm a escuta como um fim em si mesmo, ou seja, o simples fato de escutar a pessoa parte do princípio que você já está dando alívio à pessoa e, portanto, o objetivo é esse, é dar alívio, né? Só que o aconselhamento bíblico, como o pastor Celso até já colocou, ele é de confrontação. Ele é aconselhamento nutético, né? A palavra nutetel aí no grego, proposta por Jay Adams, no seu livro Conselheiro Capaz, significa colocar na mente. Uma tradução livre seria colocar na mente. Então, o aconselhamento bíblico, ele é diretivo, porque ele não é só de escuta, ele é primeiramente de escuta, mas ele vai, entre aspas, atacar o problema, e ele é proposicional, porque ele parte do princípio de que a palavra de Deus tem a resposta para a situação apresentada. Ela tem a resposta, ela tem doutrina para a situação apresentada. Então, o conselheiro bíblico ajuda seu irmão a expor, interpretar seu problema à luz da palavra de Deus. Eu destaco aí conselheiro, porque a confrontação aqui, ela é, obviamente, especialmente do conselheiro para com o aconselhado. A segunda atitude prática é a identificação, que na verdade ela funciona simultaneamente à confrontação, não poderia ser diferente, né? A identificação prevê que o conselheiro, mais uma vez, né, a prática do conselheiro, o conselheiro bíblico exerce um ministério de amor e empatia, identificando-se não com o pecado do irmão, mas com toda a problemática e sofrimento em que ele se encontra por causa do pecado. Então, perceba que a confrontação não pode existir sem essa identificação. E, ao mesmo tempo, identificar-se apenas com o sofrimento e não confrontar o sofrimento não é aconselhar. Então, confrontação e identificação, elas vão se manifestar simultaneamente na prática do conselheiro em relação ao aconselhado. E aí, como no primeiro slide que nós apresentamos os 3 pilares teológicos, né? Mudança também está em destaque aqui, porque assim como nos pilares teológicos a glória de Deus é buscada, nas atitudes práticas do conselheiro para com o aconselhado, o que é buscado é a mudança bíblica do aconselhado, né? A mudança bíblica é o que se espera do aconselhado. Ele não pode mais continuar com as práticas pecaminosas que o afastavam de Deus e, por consequência, e isso é importante até destacar, por consequência, lhe faziam sofrer. Ok? Então, avancemos aqui. O que faz o aconselhamento bíblico único? Bom, o que faz o aconselhamento bíblico único? O aconselhamento bíblico é único porque compromete-se com, primeiro, a inerrância das Escrituras. É toda uma questão lógica também, né? Se as Escrituras são inerrantes, elas têm a perfeição necessária
para tratar com a coroa da criação de Deus. Esses dois textos bíblicos aí, como esse material vai ser disponibilizado, né, o vídeo, então a gente vai deixar os textos bíblicos aí para que as pessoas possam ler. O aconselhamento bíblico é único também porque se compromete com a suficiência da Escritura, que é um pilar teológico do aconselhamento bíblico. E eu gostaria de ler, esse texto eu gostaria de ler, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 3 e 4. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4 dizem assim. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais coisas, né, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das que há no mundo. Então, uma ênfase aqui ao versículo 3, né? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem a uma vida de piedade. Então, nas Escrituras, nós já temos, nas Escrituras e na obra do Espírito Santo no interior de cada um de nós já temos todas as coisas suficientes para vivermos uma vida de piedade. E no versículo 4 diz que essa vida de piedade nos faz coparticipantes da natureza divina. Então perceba que nós pensarmos que a natureza divina é uma natureza santa, justa, que a natureza divina expressa a produção espiritual do Espírito Santo, são seu fruto, né? Que está lá em Gálatas 5, e aquelas virtudes do fruto espiritual, elas manifestam a vida espiritualmente sadia. E se a gente partir do princípio que somos um homem espiritual vivendo, né, num elemento material, ou seja, somos alma com um corpo e não o contrário, né? A gente vai entender que a, a mudança para vivermos de acordo com a imagem de Deus, ela ocorre de dentro para fora, do espírito se manifestando no corpo. Então, mudando o interior, ou seja, espiritualmente atingindo, né, um direcionamento que nos leva à estatura de Cristo Jesus, a gente vive vivendo espiritualmente saudável, por consequência, emocionalmente nós também estaremos bem. Emocionalmente nós estaremos bem. Então a Bíblia é suficiente. O aconselhamento bíblico é único porque visa o crescimento em Cristo, visa que o discípulo, né, ele cresça em Cristo Jesus. O aconselhamento bíblico é único porque ele compromete-se com a obediência às Escrituras. Então, o que é maturidade cristã? Maturidade cristã é um nível de espiritualidade que faz do discípulo alguém obediente a Deus. E uma obediência não por medo ou por constrangimento, mas uma obediência por amor. Isso é maturidade cristã. E o aconselhamento bíblico é único porque compromete-se com a qualidade da igreja. Né? Se a gente tem uma igreja que ela está amadurecendo, está sendo aconselhada biblicamente e está amadurecendo, a igreja, ela vai, né? Se você tem membros com essa característica que estão amadurecendo, a igreja vai estar saudável. A qualidade da igreja, ela chega a um nível biblicamente muito bom, muito bom. A necessidade do conselho da palavra. Então vamos aqui ver essa necessidade de forma panorâmica, depois a gente vai esmiuçar isso. Bom, essa introdução vai mostrar que o conselho que vem da palavra de Deus responde às seguintes perguntas. Primeira pergunta: como as pessoas devem ser? Segunda pergunta:
Por que as pessoas fazem o que fazem? Terceira pergunta. Como acontece mudança permanente? Quarta pergunta. Como posso ser um instrumento útil nas mãos do Redentor para a mudança necessária na vida do meu irmão? Então, essas perguntas, elas vão sendo respondidas à medida que nós vamos conhecendo as premissas e os pressupostos do aconselhamento bíblico, né? Então, elas vão sendo respondidas uma a uma, de forma natural, quando nós vamos conhecendo na palavra de Deus os aspectos, os pressupostos, as premissas do aconselhamento bíblico. Então, vamos lá. O que significa aconselhar, né? Trabalhando ainda dentro do assunto da necessidade do aconselhamento da palavra. Então, devemos começar pensando sobre o que é conselho segundo as Escrituras. Bom, então tudo começa na criação, né? Gênesis 1 vai mostrar que Deus cria o homem e a mulher e que Deus é quem primeiro fala com o homem. Deus começa a falar com a sua criação, né? E por que Deus começa a falar com o homem que ele acabara de criar, né? Deus começa a falar com o homem porque o homem foi criado para ser receptor da revelação, comunicar-se com Deus, né? O homem é o receptor, ele foi criado para isso. Ele recebe a revelação de Deus para comunicar-se com Deus. E o homem foi criado para ser intérprete dessa revelação. E aí, quando a gente fala de revelação, nós falamos da revelação geral, que tem a ver com o universo e com a história, a criação e a história, e com a revelação especial que se manifestou em Cristo e nas Escrituras, né? A palavra de Deus. Então, a revelação como um todo, o homem foi criado para interpretá-la e não viver apenas pelos fatos, mas interpretando o significado da realidade à sua volta, né? E aí, essa questão é importante porque nós estamos falando de Gênesis 1, ou seja, nós estamos falando do homem que foi criado, mas que ainda não pecou. Ele foi criado com esse objetivo. Porém, né, o homem foi criado para ser adorador e ele é motivado pelo objeto da sua adoração. Então, o homem foi criado para ser receptor da revelação, para interpretar essa revelação, e ele foi criado para ser um adorador. E, lógico, se ele foi criado para ser um adorador, e lá em Eclesiastes 3:11, por exemplo, diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem, né? Então ele foi criado com esse aspecto, ele é motivado pelo objeto da sua adoração. Perfeito. Então, até aqui nós estamos falando de um homem perfeito, um homem que foi criado com esses objetivos e que ainda não pecou. Porém, Gênesis 3 vai nos mostrar a queda. Vimos a criação, agora vamos ver a queda, né? O homem, ele caiu e a Bíblia mostra que pela primeira vez o homem tem um conselheiro diferente, né? Um conselheiro diferente entra em cena. Até então, só quem falava com o homem era Deus. E agora uma pessoa diferente aí entra para dar um conselho nefasto, que é a serpente, né? Lá em Gênesis 3, a serpente se apresenta à mulher e fala, começa ali a cercar, né? Ali nós temos ali eu costumo chamar ali aonde nasce a dialética, né? A dialética hegeliana nasce ali, né? A tese, a síntese e a antítese, né? Nasce ali em Gênesis 3, e você relativiza a verdade, né, na dialética, você torna a verdade um produto da discussão. Então, foi o que aconteceu ali em Gênesis 3. Né? O diabo chega com meias verdades e consegue colocar uma dúvida, plantar uma dúvida no coração da mulher e faz com que ela dê ouvido aos seus conselhos nefastos. Né? Então, só que essa queda, é interessante que a queda do homem, ela não neutraliza o objetivo para o que o homem foi criado. O homem continua recebendo a revelação, ou seja, percebendo a revelação, o homem continua interpretando a revelação e o homem continua adorando. Agora, o que a queda faz é dar ao homem a opção maligna de perceber a revelação equivocadamente, interpretar a revelação equivocadamente e adorar outras coisas que não são Deus, tá?
Então, a natureza fundamental do conselho, ela é moral, porque foi um conselho moral nefasto que derrubou o homem no Éden. Né? Quando Satanás diz, a serpente diz lá, né? Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão como ele. Bom, ali foi uma proposta moral. Primeiro que, moralmente, Deus foi chamado de mentiroso. E moralmente foi oferecida à mulher a possibilidade de se tornar como Deus, conhecedora, e não só ela, mas também o seu marido, né, de todas as coisas, conhecer todas as coisas que Deus conhecia, né? Então a natureza fundamental do conselho é moral, a interpretação da realidade envolve ética e discernimento. O coração do homem não é neutro, né? Essa história de um coração neutro, isso é uma falácia. Na verdade, se alguém propõe que nós tenhamos um posicionamento neutro, na verdade, é uma proposta indecente. O que a pessoa está propondo é que abramos mão dos nossos pressupostos para aceitar discutir a partir dos pressupostos da pessoa e não nosso. Então, não existe aí um meio termo entre eu e outra alguém, né? O que eu penso e o que outra pessoa pensa. Não há posicionamento neutro em hipótese alguma. A, daquilo que a pessoa adora e deseja, suscitará o que sente e faz. Então, quando Satanás, quando a serpente, ela conseguiu fazer com que Eva olhasse para aquele fruto e achasse fruto desejável para dar entendimento, o que aconteceu ali foi que o que foi plantado no coração de Eva se tornou um ídolo no coração dela. Ela começou a flertar, ou por que não dizer adorar, a ideia, desejar a ideia de ser como Deus. E isso suscitou nela um sentimento que a conduziu à desobediência, a comer o fruto e dar também ao seu marido. Né? Bom, criação, queda, redenção, conselho na redenção. Né? Eu gostaria de ler Hebreus 3. Hebreus 3, versos 12 e 13, em que a palavra de Deus vai nos dizer assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra aqui no versículo 13, para exortai-vos mutuamente, vem do grego parakaleo, né? Que significa aconselhar, tá? Aconselhamento, aconselhai-vos mutuamente, aqui é um ministério de mutualidade, né? Aconselhai-vos uns aos outros, e já começa quebrando aquela ideia de que o aconselhamento quem tem que fazer é o pastor tem que fazer, o pastor tem que treinar a igreja para fazer, mas é justamente para que a igreja faça, porque o ministério aqui é de mutualidade, é para a igreja toda fazer. O grande problema é que quando nós entendemos que aconselhar é tarefa única e exclusivamente do pastor, a gente tanto sobrecarrega, não consegue atender a demanda, como a gente mantém aí uma cultura personalista de aconselhamento, ou seja, se não for o pastor que me aconselhar, eu não recebo conselho de Deus. Então a ideia é treinar a igreja, amadurecer a igreja para a prática da mutualidade, né? Só no Novo Testamento são mais de 40 uns aos outros, né? O ministério da mutualidade norteia todo o Novo Testamento. E é essa a justificação, a justificativa, melhor dizendo, para que a igreja, no Novo Testamento, ela continue existindo, e é a justificativa para que ninguém deixe a igreja, porque fora da igreja você não tem como exercer um ministério, o mandamento do ministério da mutualidade, do ministrar uns aos outros. Então, conselho na redenção do homem. A Bíblia mostra que todos nós precisamos cotidianamente de conselho e cuidado da comunidade. E aí, o problema fundamental do povo de Deus é a incredulidade e o desejo pecaminoso, que levam a um coração que se afasta de Deus e se endurece. Esse é
o problema fundamental, ou seja, o problema está na hamartiologia, né? Quando as pessoas dizem assim, o problema está na psique, tá, mas o problema está na psique, o problema da psique não é a causa, o problema da psique é o efeito. Psique não é um órgão feito de moléculas, de células. Psique é uma ideia abstrata, é algo que se presume existir pelo comportamento manifesto da pessoa. Mas você não pega a psique, você não vê psique. Então, a psique não pode ser causa, a psique é efeito, tá? Então, o problema fundamental por trás da psique é o pecado. Então, eu sempre penso o seguinte: nós somos seres teológicos, não temos como escapar dessa verdade. O homem é um ser teológico, ele veio de Deus, o cristão vive para Deus e voltará para Deus. Se o homem é um ser teológico e o pecado é uma realidade, entrou no mundo, o homem é um ser teológico que precisa lidar todos os dias com a hamartiologia, ou seja, com o pecado que nele está, né? Então, a hamartiologia vai mostrar, ela é fundamental no aconselhamento bíblico, né, depravação total, porque ela vai mostrar de fato qual é a causa de todos os problemas não orgânicos do ser humano. O pecado cega e engana, portanto, precisamos da comunidade do povo de Deus para que possamos receber conselho e correção da palavra de Deus. Bom, isso aqui é algumas imagens dos puritanos, né, que eles praticavam aconselhamento bíblico, né, em família, e a família de forma interna, né, as suas próprias famílias, e com as famílias de outros puritanos também. Era uma prática constante entre os puritanos o aconselhamento bíblico. Ainda sobre o dever de compartilhar, de começar, né, pensando sobre o que é conselho segundo as Escrituras, no nosso momento histórico, Hebreus 10, versos 24 e 25, nos dizem assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a Bíblia mostra que devemos admoestar-nos uns aos outros. Admoestar aqui, né, vem de paracaléu, né, paracaluntes, que significa aconselhar uns aos outros, né? Então, considerar uns aos outros para nos estimularmos, né, ao amor e às boas obras. Então, a igreja, vivendo esse ministério de mutualidade do aconselhamento, você gera saúde e maturidade no seio da igreja. O termo grego, do verso 25, parakaluntes, fala de encorajamento mútuo no seio da congregação. Há cerca de 200 anos, os puritanos eram conhecidos como médicos de alma, pois não terceirizavam o tratamento da alma de um membro da igreja a um especialista ou a especialistas. Todo problema não orgânico, todo problema que não ocorria a partir do nível celular, que de fato é uma patologia, a própria definição científica de patologia é uma alteração no nível celular. Então, qualquer problema que não fosse uma alteração no nível celular, os puritanos não permitiam que os membros da sua comunidade fossem entregues a nenhum tipo de especialista. Todo problema não orgânico era de cunho espiritual e era tratado com a palavra de Deus. E, de fato, era tratado, né? Não era um embuste. Em resumo, o que está em jogo? O que está em jogo é a adoração, né? Se o homem foi criado, a gente viu lá na criação, foi criado para adorar, o objeto da sua adoração dará sentido à sua própria vida. Isso positivamente ou negativamente, né? Número 2, a dimensão do trabalho de aconselhar é vertical. Por quê? Porque se a gente busca no aconselhamento a glória de Deus, o aconselhamento bíblico, na verdade, a sua dimensão não é vertical. Não se trata de algo, embora seja na prática uns aos outros, de um ser humano para outro ser humano,
O que se busca não é de um ser humano para outro ser humano, o que se busca é vertical, é a glória de Deus. Número 3, o pecado é a perversão fundamental, pois afeta a nossa maneira de pensar. É o efeito, chamado de efeito noético do pecado. Né? O pecado, ele não simplesmente comprometeu a eternidade do homem sem Cristo. Né? O pecado também comprometeu a estrutura física, né, a fisiologia e também o funcionamento da mente. Então, por causa do pecado, o homem não compreende como deveria compreender sem o pecado, o homem não percebe como deveria perceber sem o pecado, o homem, enfim, não pensa, nem sempre pensa o que deveria ou como deveria pensar. Então, o efeito noético, pode ser chamado também efeito mental do pecado, agrava, né? E vai interferir, vai influenciar totalmente a sua maneira de agir. Nosso mandato bíblico, né, é aconselhar a palavra. Então, aconselhar a palavra e não simplesmente aconselhar com a palavra. Né? Envolve essa prática do aconselhamento bíblico, que é aconselhar a palavra de Deus, envolve dois elementos inegociáveis. O primeiro elemento é uma agenda bíblica. Eu quero convidá-los a Tiago 2, versos 11 a 15. Né? O primeiro elemento aí do aconselhar a palavra de Deus é uma agenda bíblica. Tiago, não, desculpe, eu falei Tiago, é Tito, viu, irmãos? É Tito 2, de 11 a 15. Tito 2, de 11 a 15, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então, essa é uma agenda bíblica, né? Primeiro que a graça se manifestou como uma agenda para a mudança. Então, nos versículos 11 a 13, aí de Tito 2, a gente vê que a graça se manifestou salvadora. A palavra salvar na Bíblia, ela não tem apenas a conotação da salvação futura, né, para a eternidade, mas também ela tem uma conotação presente. Salvar também significa livrar, significa mudar a posição, significa recolher do perigo. Tudo isso significa salvar. Então, a graça se manifestou salvadora. E aí a palavra manifestou aqui, né, epifané no grego, significa algo que pode ser visto. Então, nesse caso específico aqui, a graça não está falando da graça salvadora futura, simplesmente porque essa está garantida em Cristo. Está falando de uma graça salvadora que pode ser vista na vida do discípulo enquanto ele está na terra. Então, obviamente, aqui está falando de salvação no sentido de salvação vivida, de algo que aponte, que demonstre a olhos nus, né, epifané, manifestação, que aquele cidadão é salvo, que aquele sujeito é salvo. Então, a graça aqui ela se manifesta com uma agenda para mudança, mudança bíblica, que pode ser vista, refletida na vida do discípulo, educando-nos, né? Porque a mudança bíblica ocorre pela educação bíblica, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, não no futuro, sensata, justa e piamente, aguardando, aqui fala da esperança, que o aconselhamento bíblico também restaura a esperança, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, essa agenda bíblica mostra que a graça manifestou a salvação do nosso Redentor, no versículo 11, ensina-nos a santificação do Redentor, no versículo 12, né, educando-nos para vivermos no presente século de forma sensata, justa e piedosa,
E essa graça mantém os olhos fitos na glória do Redentor, fala da esperança, no versículo 13. Ainda sobre essa agenda bíblica, Cristo se manifestou como uma agenda para a mudança. Né? A graça se manifestou para a agenda para a mudança dos versículos 11 a 13. E no versículo 14, nós vemos Cristo se manifestou com uma agenda para a mudança. Versículo 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, esse zeloso de boas obras é boas obras onde? Aqui, enquanto estamos aqui. Então, o próprio Cristo se manifestou para que possibilitasse uma agenda para a mudança, uma agenda bíblica para a mudança. Ele nos redimiu das escolhas que se originam nos pensamentos e afeições rebeldes, e ele nos resgatou para um caráter agradável a Deus, numa comunidade possuída e controlada por ele, e ele nos move por e com uma paixão de conduta que reflete a imagem de Cristo, ou seja, a justiça de Deus. Santidade é justiça na prática. Né? Ainda sobre a agenda bíblica, o versículo 15 vai mostrar que os crentes se aproximam uns dos outros com uma agenda para a mudança. Então vamos recapitular, né? A graça se manifestou com agenda para a mudança, Cristo se manifestou com agenda para a mudança, e, portanto, e só depois disso, os crentes se aproximam uns dos outros com uma agenda para a mudança, né? Versículo 15 diz: dize estas coisas, exorta e repreende. A palavra aqui, exortar, o verbo exortar, paracaléu, aconselha. O verbo repreender é a tradução de elencho, no grego, que significa refutar, se opor. Então, isso tem aqui implícita a ideia de consolar a pessoa que sofre e também não deixar de se opor a ideias e pensamentos equivocados, pecaminosos, que fizeram com que essa pessoa chegasse à condição que lhe causa sofrimento. Então, você tem o consolo e a refutação. Exorta e repreende, né? Paracaléu e elencho, no grego, tá? Isso está no versículo 15. Ninguém te despreze. Então, nós vemos aqui que o ministério é de palavras. Manda falar, exortar e repreender. Então, o ministério do aconselhamento bíblico é o ministério da palavra. É um ministério com autoridade. Então, o conselheiro precisa ter autoridade divina. Não é autoridade sobre o aconselhado, no sentido de mandar, né? E nem mesmo de liderar, embora a liderança acabe acontecendo espontânea e naturalmente. Mas é um ministério de autoridade porque a pessoa está investida da autoridade da palavra de Deus. Se o aconselhamento realmente é bíblico, quem está aconselhando está exercendo autoridade. Não deve ser evitado, quando o versículo 15 termina dizendo: ninguém te despreze. É um ministério de amor, obviamente, como está lá em Efésios 4,15, né? E falando a verdade em amor, né? E Gálatas 6, de 1 a 5, também fala sobre isso, sobre exercer esse ministério de amor. Aconselhar a palavra de Deus, ainda, né? Vimos a primeira parte da agenda, do aconselhar a palavra, que é uma agenda bíblica. A segunda parte que é um ministério de mutualidade, né? Um ministério uns aos outros. Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15, a palavra de Deus nos diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Bom, primeiro que nós vamos ver os perigos constantes que encaramos frente ao nosso coração, né? O texto aqui vai falar que não haja em vós perverso coração. Então, se o texto está dizendo que não haja, né? Esse que não haja expressa o desejo de quem está escrevendo o texto, de que não haja.
No entanto, o simples fato de que esse desejo se manifesta, que não haja, expressa a possibilidade de que haja. Então, é o perigo constante de nós encararmos de frente o nosso coração, que diz a Bíblia, é enganoso. Né? Eu costumo dizer aqui na igreja que o ministério do nosso coração é nos enganar, 24 horas por dia. Corações que estão duvidosos e incrédulos, dureza que surge do engano do pecado. Segunda questão aqui importante nesse ministério de mutualidade é a responsabilidade comum que juntos carregamos. Então, esse uns aos outros responsabiliza a igreja como um todo, né? Aliás, Paulo escreve lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 26, que se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele, né? Então, a responsabilidade comum aqui que juntos carregamos. Uma vigilância cuidadosa de um para com o outro, um engajamento encorajador de um com o outro. Terceiro aqui, um terceiro ponto é o padrão corretivo que esperamos. É que todos os crentes devem mirar em ser sensíveis e sérios em sua dedicação a Deus e no trato com o pecado. Tá? Bom, quero apresentar agora aqui, ainda na questão de conceitos fundamentais do aconselhamento bíblico, nós já vimos os pilares teológicos e já vimos as atitudes práticas. Agora nós vamos ver aqui uma ilustração de como conhecemos o aconselhado biblicamente, né? Esse diagrama que vou mostrar aqui, esses gráficos, podemos dizer assim, é uma adaptação do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, que eu recomendo aos pastores, porventura não tenham. É um livro transformador e que, assim, devia ser, depois da Bíblia, o livro que nenhum membro da igreja deveria morrer sem ter lido, sem ter estudado. Posso, sem exagero nenhum, né? Isso aqui não é hipérbole, não, tá? Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul David Tripp, é da editora Nutra, tá? É uma adaptação de um diagrama que está na página 256, conhecendo o aconselhado biblicamente. Então, primeiro, né, nós temos aí 4 bloquinhos de anotações, né, para simular aí que nós estamos aconselhando uma pessoa. Uma pessoa chega para nós com uma demanda para um aconselhamento, né? Então, primeira coisa que nós vamos anotar, né, tudo que ela falar, a gente vai anotar e para identificar o que está ou estava acontecendo com ela. Isso aqui é uma primeira abordagem. Nós estamos interessados em saber qual é a situação, tá? E aí, a gente vai identificar as queixas e o sofrimento dessa pessoa a partir de tudo que ela falar, ou seja, a situação. Aí, a gente vai começar, né, no meio das nossas anotações, procurar entender o que a pessoa faz em resposta ao que está acontecendo com ela, tá? Suas respostas. E isso vai nos mostrar que tipo de reação, né? Que o comportamento dela é sempre uma reação, tá, irmãos? Lembramos lá do início, né? Que o homem foi criado para receber a revelação, interpretar a revelação e adorar a Deus. Só que o pecado entrou, ele continua recebendo a revelação, o problema é como ele percebe, como ele interpreta o que está acontecendo e, de acordo com o que está no seu coração, o objeto da sua adoração, ele vai responder ao que está acontecendo. Então, identificar aí a reação dele em meio ao que está acontecendo. É o que a pessoa faz em resposta ao que está acontecendo com ela. E aí, no meio das nossas anotações, a gente vai identificar também, no meio de todas as palavras que ela está dizendo, o que a pessoa pensa sobre o que está acontecendo, ou seja, quais são os pensamentos que passam na cabeça dela em função de tudo que ela está vivenciando ali, que está acontecendo no seu entorno ou mesmo para com ela, tá? E isso fará com que nós entendamos que interpretação ela tem dado aos fatos, como ela tem interpretado tudo que está acontecendo, tá? Ah, então vamos lá. Por fim, a gente vai, que é o mais importante no aconselhamento bíblico, mais importante de tudo é a gente ter a perceber corretamente o que a pessoa quer do que está acontecendo. Isso vai mostrar quais são as motivações dela.
O que, que são essas motivações? Bom, essas motivações são os seus desejos. A adoração, a gente viu lá no início que a adoração nos move, né? No objeto da nossa adoração nos moverá, nos fará sentir e fazer, nos moverá em direção a uma ação concreta. E aí, a partir do que ela quer, né? Ela vai revelar com as palavras o que ela realmente quer. Dá um exemplo aqui, né? A pessoa que está depressiva, a esposa está depressiva, e chega para o aconselhamento. E aí você consegue enxergar ela, nas palavras dela o que, que você quer. Ela só queria ter um pouco de paz, né? Pouco de paz. Paz é uma coisa boa. Não se discute que paz é uma coisa boa. Só que quando a paz se torna um fim em si mesmo, no coração da pessoa, ela se tornou um ídolo. Por causa desse ídolo, desse desejo que se tornou idolatria no coração dela, ela está disposta a tudo, inclusive a conflitar. Ela quer paz, mas ela vai conflitar pela paz, tá? Então isso se tornou um ídolo no coração. Essas motivações, elas na verdade vão ser manifestas nas respostas que a pessoa dá, o que ela faz em relação ao que está acontecendo. E isso é importante, tá? Porque é aqui onde reside o aconselhamento bíblico confrontativo. Confrontativo, tá? Isso aqui, pensamentos e motivações vão revelar o coração da pessoa. E o aconselhamento bíblico quer alcançar justamente o coração. Não é simplesmente dar alívio, é mudança de coração, é mudança bíblica a partir do coração da pessoa. Bom, caminhando para o final aqui, transformando idiosincrasias em bibliosincrasia. Né? O que são idiosincrasias? Idiosincrasias são formas peculiares, particulares, né, de ver, sentir e reagir. Isso tem a ver lá com o início. Receber a revelação, interpretar, que se está ligado aos sentimentos, que na interpretação nós criamos valores no nosso coração, e reagir. Vamos em busca do objeto da nossa adoração. Então, a ideia do aconselhamento bíblico é transformar a idiosincrasia, ou seja, forma particular de ver, forma particular de sentir, forma particular de reagir, em bibliosincrasia, forma bíblica de enxergar, forma bíblica de reagir, ou melhor, de sentir e forma bíblica de reagir. Aqui nós temos um gráfico que ilustra que as crenças e desejos elas estão na raiz, no homem interior, no coração. E que as respostas que o homem dá à situação são seus frutos. Então, por exemplo, se o coração for pecaminoso, se as crenças e desejos forem pecaminosos, o que o homem vai produzir em meio à situação que está será respostas pecaminosas. Se as crenças e desejos forem biblicamente saudáveis, independente da situação, o homem dará respostas bíblicas, santas, ao que está acontecendo no seu entorno. Tá? E aqui nós vamos ver na prática como é que funciona essa dinâmica de transformar idiosincrasias em bibliosincrasia. Né? É o ideal de vida do crente. Então nós temos aí uma pirâmide numerada de baixo para cima, melhor dizendo, né? Da sua base para o topo. E logo na base aí, nós temos a visão elevada de Deus. Tá? Todo problema não orgânico, todo, sem exceção, todo problema não orgânico é um problema da alma. E todo problema da alma, sem exceção, é um problema de uma visão distorcida sobre Deus. Uma visão bíblica sobre Deus tem que ser a visão mais elevada possível. Tem que ser aquela visão, por exemplo, que Isaías teve lá em Isaías 6, do 1 a 8. Né? Deus é santo, justo e reto. A Bíblia diz que quando Isaías viu a santidade de Deus, ele exclamou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem pecador e habito no meio do povo. Né? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tá? Não é para a gente entender ali que Isaías era alguém que andava falando gíria ou xingando, mas era um profeta que andava mentindo. Porque a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, essa informação é relevante porque Isaías era um profeta oficial. Ele era um profeta do palácio, assalariado. E assim como tantos outros profetas assalariados, ele nem sempre ou quase nunca dizia a verdade para o rei, mesmo o rei Uzias estando em pecado. Né? Porque ele estava ali dentro do palácio assalariado para profetizar coisa boa.
quando ele diz que, quando ele vê a santidade de Deus, ele passa a enxergar, ele enxerga Deus como Deus é, santo, e isso faz com que ele se enxergue como é, pecador. E a conclusão lógica é: vou morrer, porque eu, um pecador, vi o Deus santo e reconheço que os meus lábios têm sido impuros, ou seja, eu sou um mentiroso e habito no meio de um monte de profeta mentiroso também. Então, a visão elevada de Deus nos dá uma visão correta das demais coisas. E aí, a isso que se propõe o aconselhamento bíblico, restaurar a visão bíblica de Deus para que toda a demais cosmovisão e autovisão da pessoa seja restaurada. Uma visão elevada de Deus nos leva à visão da suficiência da Escritura, porque se eu enxergo Deus biblicamente, eu vou enxergar a Escritura como suficiente, né? Tá aí, ó, ela tem tudo o que precisamos. A visão elevada de Deus me dá uma visão correta de mim mesmo, né? Me faz me enxergar, como Jesus diz lá em Mateus 7,11, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Então, vós sendo maus, Jesus disse que nós somos maus, né? Somos maus, sou pecador, preciso de Deus. Uma visão elevada de Deus me dá uma visão correta da igreja. Ela é a propriedade de Deus, propriedade peculiar, coluna e firmeza da verdade. Então, esse desigrejismo, por exemplo, que domina hoje em dia, esse movimento nefasto, ele é produto de uma visão equivocada sobre Deus, que fará com que essas pessoas exclusivamente nutram uma visão equivocada da igreja. Verão a igreja como um clube para satisfazer os seus anseios. Se a igreja não atende os seus anseios, essas pessoas que têm o ídolo no coração da igreja ideal vão abandonar a igreja. Tá? Uma visão elevada de Deus me dá uma disposição à obediência. Obedecer a Deus se torna um deleite. Né? Paulo diz isso lá em Atos 20:24, por exemplo, quando ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que viver para ele é Cristo, literalmente. Ou seja, obedecer a Cristo é o deleite da vida dele. Se não for para obedecer a Cristo, ele não tem prazer na vida. Então, obediência se torna um deleite na vida daquele que tem a visão elevada sobre Deus. E o foco da eternidade no topo da pirâmide, cuja base é Deus, em toda a sua santidade e glória. Então, sou um cidadão do céu, portanto, meus valores são eternos. Tá? Meus valores são eternos. Eu quero até ler aqui, primeiramente, Isaías 64, verso 4. Isaías 64, versículo 4. Palavra de Deus nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, e trabalha para aquele que nele espera. Agora eu quero fazer uma leitura de 1 Coríntios 2:9, em que o apóstolo Paulo cita na íntegra esse versículo de Isaías 64, verso 4. 1 Coríntios 2:9. A palavra de Deus assim nos diz: mas, como está escrito, o apóstolo Paulo ainda faz questão de citar que está escrito aonde? Isaías 64, 4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O versículo está quase na íntegra, porque Paulo muda? Não, Paulo não muda, Paulo amplia o sentido da afirmação de Isaías. Isaías diz lá que Deus trabalha para aquele que nele espera, trabalha no presente. Então, Deus estava trabalhando em favor do seu povo que nele esperava, que confiava nele para a provisão, para o livramento, para a vitória. Deus estava trabalhando em favor daqueles que nele esperavam. Só que o autor aos Hebreus diz que Cristo alcançou um ministério mais excelente, pois é mediador de uma melhor aliança firmada em melhores promessas. E aí a gente vê aqui Paulo dizendo no versículo 9 que Deus tem preparado
né? Deus tem preparado, não é? Deus não está, entre aspas, trabalhando, embora saibamos que ele está sim, continua. Mas a questão aqui é coisa mais elevada. Paulo amplia a promessa aqui. Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é simplesmente para aqueles que nele esperam, que esperam simplesmente livramento, vitória, enfim. E não é que seja errado esperar em Deus essas coisas, mas amar é amar o que Deus tem preparado, é a eternidade. O mesmo Paulo escreve lá em 2 Timóteo 4:8, né? Primeiramente no versículo 7, aquele versículo clássico, se tornou clássico, em que Paulo diz: Combati, 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí no versículo 8 ele diz: Agora, pois, me está preparada, reservada, coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda, ou seja, que amam a eternidade, ainda que estejam aqui, porque a visão elevada de Deus nos dá esse foco. Então, pastores, essa foi a nossa apresentação aí, né? Um panorama geral, básico, bem básico, sobre os subsídios teológicos do aconselhamento bíblico. Eu termino aqui essa exposição e fico aberto a perguntas dos pastores. Deus abençoe.